Hoje em dia, existem algumas pessoas que ainda acreditam, fruto dessa mídia, né, manipuladora do tabaco, que esses tipos de tecnologias não provocam dependência ou são mais saudáveis, como por exemplo narguilé, cigarro eletrônico. E não, os estudos vêm mostrando que não, eles são também muito prejudiciais à saúde e sim podem provocar dependência. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Dia 31 de maio foi escolhido o Dia Mundial Sem Tabaco. Esse dia foi escolhido exatamente para a gente trazer à tona esse tema que infelizmente ainda é atual e para a gente começar a conscientizar melhor a população. Então hoje nós vamos falar sobre o tabagismo. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o tabaco. O tabaco é um produto agrícola, uma erva, derivadas de uma folha, de uma planta, do gênero nicotiana. O tabaco está presente em praticamente todos os produtos que se possam fumar, como por exemplo, cigarros, charuto, narguilé, cachimbo, cigarro eletrônico e cigarro de palha. Nesse primeiro tópico, é uma coisa interessante para a gente já começar a comentar, porque hoje em dia, infelizmente, já tem alguns enganos, digamos, referente a esses novos métodos e tecnologias de tabaco, como cigarro eletrônico, narguilé. Muitos pensam que eles são mais suaves e são até mais saudáveis. Infelizmente não, eles também trazem muito prejuízo à saúde e podem sim provocar dependência. Uma coisa interessante para a gente começar a falar, que o mercado, que a indústria do tabaco é uma indústria muito inteligente e manipuladora. Um dos motivos, digamos, que existem tantos tabagistas hoje em dia, com certeza a mídia, a propaganda do mercado do tabaco, ela influencia muito nisso, né? Assim como do álcool também. E infelizmente, hoje em dia, existem algumas pessoas que ainda acreditam, fruto dessa mídia, né, manipuladora do tabaco, que esses tipos de tecnologias não provocam dependência ou são mais saudáveis, como por exemplo narguilé, cigarro eletrônico. E não, os estudos vêm mostrando que não, eles são também muito prejudiciais à saúde e sim podem provocar dependência. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é uma coisa que eu já quero começar a falar, porque infelizmente hoje muitos pacientes, muitas pessoas acham que esse tipo de fumo, eles são mais suaves. Eles podem até ter menos substâncias químicas que o cigarro, né? Mais para frente eu vou falar que o cigarro tem mais ou menos 4.700 substâncias químicas. Mas, por outro lado, pela quantidade de fumaça que eles têm muito mais nicotina. A nicotina é o produto que geralmente é o que faz o usuário desse tipo de droga ficar dependente. O tabagismo, ele é considerado uma doença crônica provocada pelo uso de nicotina. A nicotina ela se encontra em todos os produtos que tem tabaco. Um dos motivos, digamos, de hoje ter ainda tantas pessoas, ainda usuários desse tipo de droga, mesmo sabendo de todos os malefícios, mesmo que a ciência já provou que esse tipo de dependência provoca muito mal ao seu usuário, com certeza tem a ver com a mídia, né? Tem a ver com a mídia do mercado, da indústria do tabaco. Essa mídia, ela desde os anos antigos, digamos, ela vem trazer uma imagem errônea sobre isso. Como, por exemplo, o que ela mostra? Ela passa uma falsa imagem que quem fuma tem uma produção intelectual aumentada, uma liberdade maior, uma independência, traz ligação à beleza, a sucesso, a desempenho esportivo e desempenho sexual. A indústria do tabaco e do álcool, eles são muito parecidos nessa questão de marketing, de imagem. Eles tentam deturpar a imagem e trazer uma imagem diferente do que realmente é, né? Hoje em dia existe muita regularização, existem leis que limitam eles a fazerem isso, mas na década de 70, de 60, se vocês fazerem pesquisas, vocês vão ver que isso era altamente ligado a artistas, as pessoas famosas, e com certeza isso está ligado ao alto índice de uso de tabaco. No meu estudo mesmo dessa semana que eu peguei para estudar, por exemplo, na década de 70, Marilyn Monroe foi uma garota propaganda do cigarro, né? Em todos os filmes ela fumava e ela era, digamos, um símbolo de beleza. E isso para o jovem tem um impacto muito grande. Mais para frente eu vou falar um pouco
a ligação que tem o tabaco com os jovens. Como eu falei para vocês, eu ia falar um pouco sobre o jovem e a ligação do tabaco. Em algumas fontes de estudos, eles falam que o tabagismo ela é uma doença pediatra. Olha que coisa interessante. Algumas fontes de estudos falam que ela é uma doença pediatra. Por quê? A maioria das pessoas que começam a evoluir com esse tipo de dependência começam menos de 19 anos, né? Antes dos 19 anos, entre 14 e 15 anos. Então, é considerado em muitas fontes de estudo uma doença pediátrica. E, com certeza, esse impacto que a mídia faz, isso tem muita influência. O jovem, ele tem um poder diminuído sobre a influência. Ele acaba sendo manipulado mais fácil por imagens, por status. E a indústria do tabaco, ela sabe disso. Então, ela usa isso com grande potencial. Como eu disse, antigamente era mais usado. Hoje tem limitações de leis, mas mesmo assim a gente vê por aí. Hoje em dia a gente vê isso muito com o álcool. E são mercados parecidos. Eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos do cigarro. Como eu disse, o cigarro, né, que é o representante maior do tabaco, que é o representante maior que pode provocar dependência da nicotina, mas também os outros também podem provocar do mesmo jeito, como charuto, cachimbo, cigarro de palha, cigarro eletrônico, narguilé, mas eu vou falar mais sobre o cigarro aqui nessa parte. O cigarro branco, ele tem mais ou menos 4.700 substâncias, é muita coisa. Ele também tem milhões de radicais livres. Radicais livres são substâncias químicas, né, que o nosso próprio corpo produz, e isso aumenta com certeza quando entra em contato essas substâncias nocivas, né? O cigarro faz o nosso corpo produzir muito mais radicais livres. Ele mesmo tem muito radical livre, e o nosso corpo também, quando entra em contato com essas substâncias, acaba produzindo esses tais radicais livres, que isso é muito deletério para a nossa saúde. O cigarro, o tabaco, ele é considerado o maior causador de mortes evitáveis no mundo. O maior, né? Ele é o que mais mata pessoas por causas que poderiam ser evitáveis se essa pessoa mudasse esse comportamento. Tem alguns estudos que mostram que o cigarro ele pode chegar a matar 4,9 milhões de pessoas no mundo por ano. É muita gente. Em uma das fontes de estudos eu vi que a gente pode dizer que já chegou a matar 10 mil pessoas por dia no mundo, o uso de tabaco. É muita coisa. A nicotina, que é a substância contida no tabaco que provoca a dependência, ela pode ser comparada com qualquer outro tipo de droga, como, por exemplo, cocaína, heroína, álcool, crack. Eu já disse em um vídeo passado, eu vou deixar aqui para vocês assistir também, sobre o vício de pornografia, sobre aquele sistema de recompensa, né, que tem o nosso cérebro, que geralmente está ligado às dependências. No tabaco não é diferente. Quando a pessoa usa o cigarro, o cérebro vai produzir muita dopamina, e isso vai trazer uma sensação que aquilo é muito prazeroso, que é muito bom, e o cérebro da gente sempre vai querer buscar mais aquela sensação. Então toda vez que abaixa os níveis de dopamina, a gente vai querer buscar esse tipo de droga, que aqui no caso é o cigarro. A única diferença que o cigarro tem dessas outras drogas é que ela chega muito rápido no cérebro, então ela é altamente viciante. Alguns estudos mostram que ela é mais viciante ou equivalente ao crack, porque ela chega muito rápido ao nosso cérebro. Alguns estudos mostram que ela chega ao cérebro, nos neurônios, em mais ou menos 7 a 19 segundos. E isso conta para o poder de dependência dela. Quanto mais rápido a droga chega ao nosso cérebro, mais dependente a gente fica dessa droga. Algumas coisas para a gente tentar entender por que a gente deve parar de ter esse hábito o mais rápido possível. 80% das mortes provocadas por câncer de pulmão foram desencadeadas por uso de cigarro. E 30% dos outros cânceres pode ser considerado, segundo os estudos, causador de desencadear esses tipos de câncer. Algumas partes do corpo que é diretamente afetado pelo uso de cigarro: boca, faringe, laringe, pâncreas, intestino. O cigarro é uma droga que se a gente for pegar mesmo para analisar, ela afeta todo o organismo, desde o cabelo, né, até as unhas, a pele, o cheiro da pessoa, os dentes. Então é uma droga muito agressiva, né? Ela provoca muita alteração deletéria na pessoa. Como eu já disse, mas vou repetir para vocês, em algumas fontes de estudo, o tabagismo ele é considerado uma doença pediátrica, exatamente porque começa geralmente entre os 15 a 19 anos, a maioria das pessoas a fumar. Outra coisa interessante que eu vi nos estudos é que quem usa tabaco, quem fuma,
principalmente cigarro, ela tem uma redução de vida. Por exemplo, ela pode reduzir em 10 anos a expectativa de vida na mulher e em 12 anos a expectativa de vida em homens. Por que parar de fumar, né? Além de tudo isso que eu falei, existem algumas características que nos incentivam. Tem algumas lesões que infelizmente elas não regridem, mas se a pessoa parar de fumar, imediatamente o organismo já começa a sentir seus benefícios. Entre 2 e 3 semanas a pessoa já começa a caminhar melhor, a respirar melhor. Nesse período também, entre 2 e 3 semanas, a função pulmonar já pode chegar a melhorar em 30%. Em um ano, os riscos de doenças cardíacas, como por exemplo o infarto, já cai pela metade. Essas são algumas características, por exemplo, de por que a gente deve parar de fumar. É um vício como qualquer outro, está ligado à dependência. E outra coisa interessante é para a gente não cair nessa mentira, muitas vezes mal contadas, né, pelo mercado do tabaco, que essas novas tecnologias elas são mais saudáveis. Elas podem ter uma proporção menor, né, de nicotina, mas no fundo é tabaco do mesmo jeito e pode sim provocar dependência e é deletério à nossa saúde. Tratamento. O tratamento, como qualquer outro tipo de dependência, ele já é amplamente divulgado, né? E ele tem várias saídas, tem várias metodologias que a gente pode usar para isso. A dependência de cigarro ela pode ser tratada com medicações, com psicoterapias, com terapias ocupacionais. Existem adesivos de nicotinas que a gente pode usar nesse tipo de tratamento. Existem chicletes de nicotina que o paciente pode usar, né, quando ele estiver nesse tratamento. E uma coisa bem interessante é que no Brasil existe um programa que o próprio governo federal faz anti-tabaco. Então a pessoa que quer parar de fumar, ela pode procurar qualquer unidade básica de saúde no Brasil e ela vai ter o seu tratamento contra o tabaco. Então, última dica para vocês. Não adie vocês procurar ajuda. É uma droga altamente deletéria, altamente agressiva e altamente dependente. E isso com certeza já está provado em vários estudos. O dia 31 de maio foi escolhido para a gente falar desse tema, né? Então por isso que eu estou tentando trazer essas características para vocês. E é isso, não adie buscar ajuda, tá bem? Por hoje vamos ficar por aqui, espero que vocês gostem. Como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui em cima o link do vício em pornografia, que também tem a ver com essas questões de dependências. E é isso, não adiem procurar ajuda. Tchau!